Olá, queridos ouvintes da nossa querida Rede Boa Nova de Rádio. Nós estamos aqui na cidade de Paramirim, no sertão da Bahia, e vamos conversar com o nosso querido Divaldo Pereira Franco, o médium e orador Divaldo Pereira Franco. Estamos encerrando uma temporada, um roteiro de palestras com o Divaldo na região e tivemos o privilégio de estar participando deste roteiro maravilhoso. Estamos nos sentindo luarizados nessa cidade tão maravilhosa, uma cidade de certa forma até famosa, né? Porque o nosso querido Divaldo fala muito de Paramirim e viemos aqui conhecer essa cidade. E realmente ela é tudo aquilo que o nosso Divaldo fala, realmente uma cidade encantadora. E nós vamos falar com o Divaldo, neste momento, sobre esse roteiro, sobre a cidade de Paramirim. Divaldo, primeiramente seus cumprimentos iniciais para a nossa Rede Boa Nova de Rádio. Caros amigos da Rádio Boa Nova, na sua rede nacional e internacional, nossos cordiais votos de muita paz em nome de Jesus. Divaldo, qual foi a primeira vez que você veio a Paramirim e região? A região, eu vim pela primeira vez no ano de 1966, a convite de um jovem médico idealista da família Correia e Silva, família que é nossa amiga há mais de 40 anos, desde quando os seus jovens filhos estudavam na cidade do Salvador, 2 deles medicina e outra as doutrinas da educação. Passaram a frequentar nossa casa e um deles, o jovem Miranda, veio receber o seu diploma de médico e colaborar em nosso posto médico lá mesmo. Casando-se e transferindo-se para este sertão à época muito distante, ele convidou-nos para o que os jovens realizavam então com o nome de Semana da Cultura. E naquele ano de 1966, sob os seus auspícios, eu vim até a cidade de Livramento do Brumado, ou Nossa Senhora do Livramento, como também é conhecida, e proferi a primeira palestra espírita pública em toda essa região. Posteriormente, havendo-se diplomado também o irmão do Dr. Miranda, o nosso muito querido amigo, que passou a ser o trabalhador da doutrina espírita em toda esta área, Epaminondas Correia e Silva, os jovens da cidade de Paramirim, uma das cidades que tem oferecido ao Brasil um grande número de acadêmicos, mais de 1000 diplomaram-se na cidade do Salvador, em diversas doutrinas, e estão hoje espalhados pelo mundo a serviço do bem. Eu vim inaugurar a primeira Semana Espírita, no ano de 1972. E a partir de então, retornei a esta cidade e a esta região inúmeras vezes, todos os anos, sem cessar, sendo esta, possivelmente, a 34ª ocasião em que aqui estive, porquanto houve anos em que eu vim 2 vezes, em janeiro e no mês de julho. Divaldo, qual a razão de você voltar tantas vezes, tantos anos nesta região? Primeiro, por afeto ao Dr. Epaminondas e à sua esposa, a professora Wanda Correia e Silva. Eles, para mim, são verdadeiros apóstolos da doutrina espírita. Quando o Dr. Epaminondas veio para esta região, que não tinha eletricidade, não tinha acessos bem delineados, as estradas eram ainda em chão batido, ele era um único médico numa área quase de 200 quilômetros quadrados. Espírita militante, ele exerceu a medicina durante aqueles períodos muito graves e difíceis, com uma abnegação de apóstolo. Eu sempre o vi com a mesma postura de Albert Schweitzer, quando foi para o Congo belga, na África Equatorial Francesa. Porque a região era destituída de qualquer tipo de socorro. Ele era obstetra,
Ele era clínico geral. Ele exercia as várias especialidades sem dispor de qualquer recurso e graças à sua interferência. Ele conseguiu sensibilizar as autoridades médicas do estado da Bahia e de Minas Gerais, criando aqui, na sucessão dos anos, um hospital e conseguindo mandar para Belo Horizonte equipes de jovens, que então se prepararam como auxiliares de enfermagem, enfermeiras, para poder hoje a cidade ostentar 2 hospitais de excelente qualidade, considerando-se a própria situação do país. Ademais, eu encontrei na cidade de Paramirim, em Água Quente e na região, aquele tipo do brasileiro que é o biótipo da pessoa gentil, calorosa, discreta, humilde e, sobretudo, nobre. Aprendi com esta gente a reencontrar a pureza dos corações, que o convívio na sociedade competitiva havia, de certo modo, marchetado com as suas investidas perturbadoras. Aprendi novamente a encontrar pessoas generosas, discretas, que têm constrangimento em perturbar, mas que têm um grande prazer em servir. Criamos, então, os primeiros núcleos espíritas, falando em regiões muito difíceis, muitas vezes no quintal, na praça pública, em pequenas salas, onde quer que se nos deparasse uma oportunidade, aí estávamos apresentando a mensagem libertadora do Espiritismo. Então, para mim, é uma honra, é uma felicidade, como também para aqueles que me acompanham da Mansão do Caminho e amigos queridos a quem convidamos uma que outra vez, retornarmos a Paramirim e a região das Serras. Daqui a pouquinho nós estaremos falando com o nosso querido Epaminondas, uma pessoa também admirável que vocês, ouvintes da Rede Boa Nova, vão ter o prazer e o privilégio de ouvi-lo daqui a pouquinho. Mas, Divaldo, nesses anos todos viajando aqui no sertão da Bahia e nesses dias, vocês têm comentado as dificuldades que vocês enfrentaram na divulgação da doutrina espírita nessa região. Porque, na verdade, a gente está acostumado mais na região de São Paulo, numa região onde que tem, as estradas são muito mais fáceis e o acesso é muito mais fácil. E neste período todo, vocês enfrentaram muitas dificuldades nessa região. Eu gostaria que você, na verdade, com certeza existem muitos fatos marcantes, mas eu gostaria que você elegesse um fato marcante que ocorreu neste período de 36 viagens, 36 anos aqui na região de Paramirim. Sem dúvida, as dificuldades eram muito grandes. As cidades quase sempre não tinham iluminação elétrica. As estradas eram pioneiras. Nós viajávamos normalmente de rural ou de jipe. Somente para dar uma ideia, atravessando fazendas e procurando passar por lugares que pudessem conceder-nos o acesso pela madrugada, quando voltávamos. Uma viagem daqui, por exemplo, a Caetité, não ultrapassava 90 quilômetros. E nós demorávamos, em média, 3 horas e meia de ida, 3 horas e meia de volta. Daqui, por exemplo, a Água Quente, a distância é aproximadamente de 15 quilômetros, e nós gastávamos aproximadamente 1 hora, porque tínhamos que atravessar rio. Noutra oportunidade, para irmos a Macaúbas, era a época das chuvas, e o rio não dava passagem aos veículos. Então, nosso grupo ficou de um lado do rio, entrou-se em comunicação com os amigos de Macaúbas, que vieram esperar-nos no outro lado do rio, e atravessamos o rio, caminhando, molhando as roupas, trocamos de veículo, proferimos a palestra, retornamos pela madrugada, novamente atravessamos o rio, com um entusiasmo e uma alegria comovedoras. Eram o volver e o repetir dos dias apostólicos. Então nós imaginávamos o apóstolo Paulo nas longas viagens pelas ínvias estradas, por onde ele seguia, as chamadas estradas das cabras, que subiam morros e desciam vales.
as suas noites mal dormidas sob o velário das estrelas, e a ocasião em que ele dorme acolchoado e pela manhã descobre que estava repousando sobre uma fera que de maneira alguma o atingiu. Então, para nós, é sempre uma vivência apostólica. Hoje a região está aquinhoada com os recursos da tecnologia, com eletricidade, televisão, internet, telefone, todas as comunidades, muitas pistas asfaltadas, mas a alma do povo continua ainda rica de calor humano, de bondade e de gentileza, o que nos estimula a novos tentos, a novas descobertas e a visitar cidades que ainda não tivemos oportunidade de ir, com as suas características e com seu idealismo. Ontem mesmo, estando na cidade aqui próxima, aproximadamente 80 quilômetros, nós encontramos um grupo de amigos que veio de Piatã. E a estrada é tão bárbara que eles, para vencer 86 quilômetros, gastaram mais de 3 horas e vieram com um entusiasmo muito grande para nos ouvir em Rio de Contas. Poucos dias antes, estando embrumado, outros amigos vieram de uma outra cidade, mas gastaram aproximadamente 6 horas de viagem para vir e 6 horas de viagem para retornar, com esse entusiasmo da fé espírita, que restaura aquele pioneirismo das primeiras horas do Evangelho de Jesus e também da coragem incomum de Allan Kardec, quando saía de Paris, sem nenhuma comodidade, nas locomotivas chamadas Maria Fumaça, ou nas carruagens, ou nos veículos mais difíceis, para levar a doutrina nas diferentes cidades que ele visitou, inclusive na grande viagem de 360 quilômetros que ele fez por várias regiões, não somente da França, como também da Bélgica. Nós estamos entrevistando Divaldo Pereira Franco, na cidade de Paramirim, no sertão da Bahia. Estamos aqui na residência do Dr. Epaminondas, fazendo essa entrevista num clima muito agradável, muito gostoso, depois de vários dias na companhia de Divaldo Franco e desses companheiros maravilhosos. Divaldo, por que Amélia Rodrigues elegeu Paramirim para editar seus livros, Amélia Rodrigues Espírito? Na primeira vez, quando chegamos a Paramirim, ela apareceu-nos muito comovida. E considerando a geografia local, ela disse: meu amigo, isso aqui me faz recordar a Galileia. Paramirim tem uma lagoa muito bonita, muito grande, que é também uma das fontes de produção da cidade e de onde se retiram recursos, principalmente para olarias e para as construções. E ela disse que, meditando, evocava aqueles dias gloriosos em que Jesus deambulou pela terra e escreveu as primeiras mensagens. À medida que os anos se repetiram, ela passou a optar por escrever neste clima de uma região sem karma, com uma psicosfera muito delicada e com um clima de natureza física dos mais agradáveis, quente no verão, setembro a março, agradável entre março e julho, fria em julho e agosto, mas com essas características de uma cidade não poluída. Então aqui nós temos vivido com o venerável espírito Amélia Rodrigues momentos de inefável beleza, não só em Paramirim, como também em Água Quente, uma cidadezinha que fica no alto da serra, onde também ela tem elegido como campo para as suas mensagens evocativas do Evangelho de Jesus. Nós temos, nesses dias que estivemos juntos, Divaldo, nós observamos que o teu público não é aquele público que nós estamos acostumados na região de São Paulo. Então nós vimos aí cidades que você fez a palestra para 100 pessoas, 200 pessoas. Então qual a diferença de você levar a mensagem espíritas para essas cidades simples e pequenas, como as da região de Paramirim, e as de cidades grandes, né? Os grandes centros, as grandes capitais? Existe alguma diferença?
existe para melhor. Eu agradeço muito a Deus e ao generoso amigo Jesus quando tenho a oportunidade de falar em tom coloquial a pequenos grupos, nos quais o egoísmo, a vaidade, o personalismo nosso, em particular meu próprio, tem que ceder lugar ao conteúdo da mensagem. Nos primeiros tempos, as pessoas mais simples, até simplórias, que vinham ao nosso culto no quintal, que acorriam às salas modestas onde nós falávamos, usava quase que um dialeto local. Como não havia muita comunicação televisiva, muito contato com as grandes urbes, era natural que existisse uma língua mais ou menos própria. E eu tinha alguma dificuldade para poder fazer-me entender, obrigado como eu me sentia a ter que falar de maneira escorreita, utilizando-se de um vocabulário mais amplo. Então, em Paramirim, na região, eu aprendi pelo menos a ser mais simples, a despir-me de qualquer atavio e a compreender que a pujança da doutrina espírita está exatamente na pulcritude do coração e na beleza de amor que nós colocamos em nossas palavras. É natural que um grande público entusiasme qualquer expositor, mas eu me sinto muito mais à vontade no meio dessas pessoas simples, onde não temos oportunidade de exibir a falsa cultura, nem apresentar a falácia dos nossos argumentos hábeis pela inteligência e despidos de sentimento pelo coração. Há ainda menos de um mês estive na China e na cidade de Beijing, Deus me permitiu a subida honra de falar para 9 pessoas apenas. Comigo e com Nilson éramos 11. Mas a emoção que nos assaltou foi tão grande, porque um dos sonhos da minha existência de divulgador da doutrina espírita era levar o espiritismo a um lugar onde dantes nunca ninguém houvesse enunciado a palavra espírita. E quando eu estava viajando pela África do Sul, na década de 1970, 1980, amigos, sabendo desse nosso anelo, nos proporcionaram visitar alguns países, como Bofu, Tatsuana, que ficava encravado no território sul-africano e onde certamente nunca ninguém houvera falado sobre espiritismo antes. Nós então falamos, criamos um pequeno grupo, e esse sonho continuava. Isso aconteceu em muitos países, não só na África, como também na Ásia, quando estivemos na Índia. Naturalmente, na Índia nunca houve, que se saiba, agasalho para a doutrina espírita. E nós tivemos ensejo de falar em diversas cidades, de fazer cultos doutrinários com os amigos. A oportunidade em Beijing foi-nos uma bênção de Deus, que nós aceitamos com emoção, como se estivéssemos falando de uma rede de televisão para todo o mundo, porque o importante não era o número de pessoas, era o fato em si. Conforme São Francisco Xavier realizara no sul da China, do Japão e da Índia, no seu pioneirismo de cristão primitivo, quando ele foi levar Jesus àquelas regiões hostis. Então a sensação que ainda sinto hoje, nas cidadezinhas, nas aldeias, que nem todos gostam de vir, porque não dão prêmios, não homenageiam, não projetam a imagem no cenário do movimento nacional e internacional, nós nos sentimos muito felizes. E, por consequência, o público tem aumentado de uma maneira impressionante. Mesmo pessoas que não compartem das nossas ideias acorrem já pelo efeito dos anos sucessivos com que nós temos vindo demonstrando a pureza dos nossos interesses, a não preocupação de fazer proselitismo, nem de combater quaisquer doutrinas, mas de apresentar Jesus sob o enfoque espírita. Bem, ouvintes, agora nós vamos falar com o Dr. Epaminondas, Nondas para os íntimos. Apesar que todo mundo o conhece como Nondas aqui em Paramirim, na região, né? Ele é muito conhecido aqui, todo mundo o conhece em Paramirim. Então, Dr. Epaminondas, suas saudações iniciais para os ouvintes da Rede Boa Nova de Rádio. Caras amigas, caros amigos da Rede Boa Nova, para nós constitui um motivo de muita alegria poder dar um depoimento a respeito da nossa vida e da nossa convivência aqui no sertão, Rodivaldo Pereira Franco.
Com certeza, Nondas, nesse período de convivência com Divaldo, 36 anos convivendo com ele, viajando para vários lugares, você vivenciou fatos muito marcantes aqui no sertão da Bahia. A gente gostaria que você elegesse um fato e narrasse para os amigos da Rede Boa Nova de Rádio. Houve um fato muito interessante que ocorreu há mais de 30 anos. É uma senhora da cidade de Macaúbas. Ela andava pela estrada carroçal, estrada de barro, batido. E um caminhão desgovernado, inesperadamente, pegou-a e jogou-a fora da estrada, por um defeito técnico do carro, uma coisa semelhante. O certo é que ela, em decorrência desse episódio, sofreu fratura de bacia, fraturou o colo de fêmur, o ilíaco, a sínfise, viana, e foi trazida urgentemente para o hospital que nós construímos aqui na cidade de Paramirim, portando poucos recursos, com limitações, mas ela foi atendida por nós. Com o nosso raio-x, ainda de pouca potência, mas conseguimos detectar as fraturas e a impossibilidade dela deambular, quer dizer, caminhar para avante. Não sei se uma cirurgia ou várias cirurgias ortopédicas poderiam restituir a sua função das pernas, se ela pudesse caminhar posteriormente. Mas o certo é que ela também era portadora de diabetes e não sabia. Só foi saber depois de submetido ao exame de sangue. E essa diabetes contribuiu muito para que seu quadro ortopédico piorasse consideravelmente. Diante da nossa impossibilidade, que não tínhamos o cirurgião, que era só eu como médico aqui, fazendo quase de tudo, então começamos a tratá-la dentro dos nossos recursos, que eram parcos. E passamos a administrar analgésicos, anti-inflamatórios, cuidar, e a família resolveu então, diante do insucesso, vamos assim dizer, do insucesso do tratamento, resolveu levá-la de volta para casa, dizendo-nos que era preferível que lá ficasse Dona Arlinda para morrer em casa. Foi levada para casa e lá, com a ajuda da divindade, talvez os espíritos ajudando, fez com que ela não piorasse da sua doença, da sua patologia, mas também não a curou. E ela ficou num estado realmente de incapacidade total para exercer qualquer função. Caminhar, de mexer, da cama até, porque as dores eram violentas. Aplicávamos até entorpecentes, tipo morfina, codeína, esses derivados todos, sem, contudo, obter resultados. Mas a Via Macaúbas tinha inaugurado recentemente uma agência do Banco do Brasil. E para lá foi nomeado um gerente de Uberlândia, cuja esposa era espírita, e frequentava o centro espírita de Uberlândia. E lá conheceu Dona Arlinda, já doente, já com essa patologia, e falou com ela que pelo menos deu-lhe uma esperança de aquele problema pudesse ser resolvido com uma interferência divina. Isso foi o que ela afirmava na época, interferência divina. Como estamos esperando aqui um médium que eu conheço,
de Uberlândia, assim dizia a esposa do gerente do Banco do Brasil. Dona Arlinda, vou levá-la à presença desse médium para ver se a senhora... Vamos ver, nada é impossível para Deus. Talvez ela consiga algum resultado. E aí, na nossa ida para Macaúbas, fomos até a metade da estrada daqui, 36 quilômetros, e tinha um riacho muito cheio, chamado Riachão dos Novatos. Lá, o grupo de Macaúbas, junto com a esposa do gerente, e inclusive o próprio gerente do Banco do Brasil, aguardávamos com outra rural do lado de lá. Soltaram o foguete, Adrianino, quando chegamos, descemos da nossa rural do lado de cá, e suspendendo roupas e tirando, conseguimos atravessar o riacho, pegar o outro carro e chegar até Macaúbas. À noite, às 20 horas, era o momento da palestra. Divaldo, como sempre, entrando pelo salão, na hora que foi convidado para compor a mesa, recordo-me desse detalhe, ela estava, a Dona Arlinda, sentada no seu trono. Eu falo trono porque era uma cadeira, não era cadeira de rodas, não era cadeira ortopédica prescrita por especialista, nada disso. Foi uma cadeira que eles mesmos improvisaram lá para aliviar as dores de Dona Arlinda. Então ela foi colocada nesse trono, ficou bem na frente. Ela era de um temperamento assim, ela é extrovertida, apesar do sofrimento, e gostava de sentar como uma verdadeira rainha, como dizia ela, aqui estou a rainha no trono. E na hora que Divaldo foi convidado para a mesa, ao passar por ela falou, chamou Divaldo e falou assim, lá na hora que você tiver, na hora que você fizer as suas orações, ela não era espírita, não era nada, você lembre-se de mim, que eu estou sofrendo muito. E aí Divaldo, faça o seguinte, tem esse detalhezinho, faça o seguinte, na hora que eu estiver no fim, estiver fazendo a oração final, a senhora me acompanha em pensamento profundamente. E ela então ficou sentada, e Divaldo fazendo a palestra, na hora, no final, quando o Divaldo fazia a oração final, ela lá fechou os olhos e ficou da frente, porque eu estava também compondo a mesa, e lá eu via o rosto de Dona Arlinda. E ela, pelo semblante, a gente via que ela realmente estava comungando na mesma faixa de vibração, elevando os pensamentos à divindade, a Jesus, pedindo socorro que ela tanto necessitava. E aí ficou. Divaldo terminou a palestra, pegaram ela, levaram para casa de volta. Ela foi caminhando, segurando, e as pessoas segurando no braço, e ela com as moletas, com dificuldade, e foi para casa. No dia seguinte, quando ela costumava cuidar de um pequeno quintal com as plantas, que ela, para passar o tempo, ela sentada na sua cadeira com as moletas, com dores ainda, já tinha até acostumado a ter dor. E então ela ouviu uma voz que dissera assim, Dona Arlinda, agora chegou o momento. Jogue as moletas fora, você não vai precisar mais dela. Jogue e caminhe. Ela aí pegou, jogou as moletas no quintal e experimentou colocar um pé primeiro no chão para ver. Depois viu que as dores não apareceram, colocou o outro. E aí saiu, deu aquele grito no quintal. E saiu subindo a rua gritando, estou curada, estou curada, estou curada. E o povo atrás,
gritando por atrás. Existem pessoas ainda, aliás, todos ainda estão vivos, que atestam perfeitamente esse episódio. Então, estou curada. Eu ouvi uma voz que o marido chegou, foi para o consultório do marido, que era protético. Mulher, você ficou doida? Não, eu fiquei, foi sã. A saúde chegou em minha casa. O interessante de tudo isso é que realmente Dona Arlinda ficou boa. É natural que as lesões lá permaneciam. Mas a incapacidade para caminhar, as dores desapareceram, a incapacidade também desapareceu. E alguns meses depois, ela apareceu aqui em Paramirim, em meu consultório, com uma sandália até com salto alto, caminhando sem nenhum defeito, sem necessidade de nenhum apoio e sem sentir nenhuma dor. Então, nós acreditamos que foi, sem dúvida, a ação dos espíritos. E ela disseram, inclusive, que naquela noite, a noite da palestra, para o dia seguinte, amanhã, que ela teve vários sonhos. Sonhou com vários anjos, segundo as suas palavras, que vinham lhe, assim como aplicando-lhe uma medicação específica, ela não sabia qual era, a medicação vaporosa, uma fumaça, entre aspas, vamos dizer, dela. E depois disso, na manhã, que ela veio realmente sentir os efeitos, que com certeza foi a ação dos espíritos. Esse é um fato que marca perfeitamente um dos milhares de fatos ocorridos aqui com a presença desse missionário, que é Divaldo Pereira Franco, que constitui, inclusive, a razão da continuidade do nosso trabalho aqui. Eu sempre digo a ele que a vinda dele aqui, todos os anos, funciona como uma injeção de estímulo, para que nós possamos dar continuidade ao nosso trabalho, com paz, com dignidade, sem derrapar, sem criar arestas, nem divisão na divulgação da doutrina espírita. E esse fato interessante, esse fato emocionante que o nosso querido Nondas acabou de narrar, está no livro Nas Pegadas do Nazareno, que o nosso querido Miguel de Jesus Sardano escreveu, né, já faz um ano, acho que foi 1987, né, que o Miguel escreveu esse livro, e quem quiser pode consultar essa história que está lá narrada com bastante detalhes. Divaldo, agora nós gostaríamos que você contasse um fato único da sua mediunidade aqui na região de Paramirim, aqui no sertão da Bahia. Naqueles dias, de há 20, 30 anos, nós não dispunhamos de salões, nem de locais que pudessem acomodar as pessoas que vinham não só de Paramirim, mas também das outras cidades visitadas. E então o sacerdote católico desta cidade, Padre Pedro Olímpio dos Santos, foi estimulado pelos fiéis a que me convidasse a proferir uma palestra na igreja matriz da cidade. Com desassombro, ele dirigiu-se ao bispo da comunidade e então solicitou permissão para que a igreja fosse cedida para uma palestra de um pregador espírita. E, para a surpresa de todos, o senhor bispo concordou, dando assentimento para que a palestra fosse proferida. Quando chegamos a Paramirim, para nossa surpresa, então soubemos que a nossa palestra de encerramento seria na igreja matriz da comunidade. Naquela época, o senhor prefeito era o nosso muito amigo José Leão, e todos, praticamente a cidade, preparou uma forma de recepção.
Havia algumas religiosas, pessoas muito católicas, e que conheciam também o inário espírita, isto é, alguns dos hinos que os jovens cantam e naquela época tornaram populares, entre os quais a música dedicada por Leopoldo Machado e Olí de Castro às mentalidades dedicadas, por sua vez, ao espiritismo. Quando nós chegamos, a igreja estava referta. Ficamos do lado de fora, o padre ficou no altar-mor, e quando nos deu sinal para entrarmos, todos que estavam na igreja ficaram de pé, e o coro, dirigido por uma religiosa, cantou a música da alegria cristã, que é uma música eminentemente espírita. Foi muito comovente. Havia muitos sorrisos, muitas esperanças. Então, o senhor prefeito, as autoridades locais, Epaminondas e outros, levaram-nos até ao altar-mor. Quando lá chegamos, dirigimos-nos ao sacerdote, abraçamos-nos e perguntamos que tema ele gostaria que nós abordássemos. Muito gentilmente, ele nos colocou à vontade e perguntou se havia no Evangelho alguma proposta a respeito da reencarnação. Era uma indução indireta para que abordássemos esse tema palpitante, que é um dos pilares do Espiritismo. Nós então proferimos a palestra, com todo respeito pela profissão religiosa dele e da comunidade, mas colocando os postulados espíritas com muita clareza. Ao terminarmos, com muita gentileza, o padre Pedro Olímpio dos Santos disse para todos: agora, meus irmãos, o irmão Divaldo trouxe obras mediúnicas que são destinadas às suas vendas à manutenção das obras sociais da Mansão do Caminho e também à divulgação do Espiritismo. Eu aconselho que os interessados adquiram-nas ali na farmácia Santa Terezinha, que era bem próximo, e posso vir até aqui em que o nosso irmão estará autografando. Isto, para mim, é um marco histórico, porquanto um sacerdote católico, há mais de 20 anos, solicitar ao seu bispo, numa região tão remota dos centros da capital e das cidades cultas, permissão para um espírita falar na igreja matriz, fazer a divulgação do espiritismo fiel ao segundo concílio ecumênico do Vaticano, é algo muito especial. E eu acredito mesmo que é sui generis. Para nós, constituiu mais uma demonstração do amor de Deus pela nossa pessoa que não merece e um estímulo para o prosseguimento das nossas tarefas. Paramirim, para nós, é um relicário. Temos sido muito felizes aqui na comunidade. Quando se abriu um bairro novo e se pretendeu oferecer à grande missionária baiana Irmã Dulce o nome de uma rua, de imediato o nosso nome foi lembrado, e aqui também se criou uma rua onde hoje, aliás, está o Centro Espírita Fraternidade. Posteriormente, nós recebemos o título de cidadania concedido pela Igreja Câmara de Vereadores, constituída de pessoas que não são espíritas, mas nós logramos unanimidade de votos. O salão, que era dedicado às recepções, foi também dedicado a nós, como demonstração carinhosa dessa afetividade. E nesta semana, no Centro de Convenções, hoje erguido em Paramirim, uma estrutura realmente digna de uma grande urbe, o senhor prefeito, que antes nos consultara dizendo que era necessário demolir o velho prédio do Largo do Rosário por motivos próprios do urbanismo, mas que um dia, quando reconstruísse aquela sede para teatro, para a Casa de Cultura, que ele colocaria o nosso nome como homenagem morredora da comunidade ao nosso carinho pela terra de Paramirim. Para minha surpresa, já que eu não sabia, foi inaugurado o Centro de Convenções e nesta semana, quando aqui chegamos, ao pronunciar a nossa primeira palestra da temporada em Paramirim, lá estava o seu prefeito, as autoridades locais, o povo que repletou o auditório, inaugurando a sala que tem o nosso nome. Nenhuma vaidade nisso, mas uma grande alegria, uma inefável alegria, por causa dos vínculos que nós mantemos com esta região e com o seu povo nobre e dedicado ao bem. Para mim é uma honra ser paramiriense, vir aqui anualmente, e eu rogo a Deus
que me permita, até o encerramento da jornada, a possibilidade de vir com alguns membros da Mansão do Caminho, que constitui a nossa singela comitiva, e com amigos, os quais, uma que outra vez, nós convidamos para que também saiam da sofreguidão das grandes urbes e conheçam o outro lado da moeda, aquele lado que vai desaparecendo da cultura brasileira, da cultura internacional, o lado da simpleza de coração, da bondade espontânea, das gentilezas e, sobretudo, desse amor desinteressado que deve viger entre todos aqueles que encontraram Jesus. Como nós, infelizmente, estamos chegando ao final dessa nossa entrevista gostosa aqui na casa do Dr. Epaminondas, né, na cidade de Paramirim, aqui no sertão da Bahia, um lugar gostoso, de clima muito agradável nesse período do ano, né, nós vamos pedir para que o Dr. Epaminondas faça suas considerações finais e depois nós passaremos para o nosso querido Divaldo. Eu gostaria de agradecer a oportunidade que me foi dada para externar algumas experiências do nosso trabalho médico aqui na região de quase 40 anos. Nesta rede Boa Nova, em que aqui nossa região cada vez mais ouvida, e nós tivemos hoje o atestado, a prova das pessoas, dos espíritas, de Vitória da Conquista, de Itapetinga, de Jiquié, de Brumado, que sempre estão ouvindo esta rádio. E, para mim, foi uma grata satisfação e uma felicidade muito grande poder dizer-lhes que vale a pena ser espírita, essa é a minha visão. Unidos sempre em volta dos postulados kardecianos, sem ir nem para um lado, nem para o outro, mas seguir aquilo que o codificador deixou para todos nós, sem criar estas, pregando os mesmos ensinamentos, como nós fazemos aqui em nossa toda a região. Muito obrigado. Queridos ouvintes da Rádio Boa Nova, realmente foi uma alegria muito grande estarmos participando deste roteiro com o nosso Divaldo, porque encontramos aqui na região tão distante de São Paulo, onde está a Rádio Boa Nova, nós encontramos vários amigos ouvintes da Rádio Boa Nova, então a gente percebe o quanto a Rádio Boa Nova é forte, o quanto a Rádio Boa Nova é ouvida não só no Brasil, mas também fora do Brasil. Então nós queremos, nesse finalzinho de programa, nós queremos pedir para o nosso Divaldo dar uma saudação, não só para todos os ouvintes do Brasil e fora do Brasil, mas principalmente a esses ouvintes aqui do sertão da Bahia, a região de Vitória da Conquista, que retransmite a Rádio Boa Nova também 24 horas no FM 89.5, né, no nosso companheiro Orville, e nós queremos que o Divaldo dê a sua mensagem final para os ouvintes da Rádio Boa Nova. Em Israel existem 2 mares. Os 2 são formados pelas mesmas águas. O Rio Jordão. O Rio Jordão desce da cordilheira, aquieta as suas águas numa depressão de 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo e forma o Mar da Galileia, o Mar de Genezaré. E logo depois ele sangra, consegue continuar atravessando as areias áridas de uma região desértica e vai formar adiante um outro mar, que é chamado o Mar Morto, que fica numa depressão de 400 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. O que chama a atenção dos geólogos e dos estudiosos dos cursos d'água
é verificar que o mar da Galileia é um mar generoso, piscoso. No tempo de Jesus, por exemplo, dizem os historiadores, havia quase 5.000 embarcações. À volta desse mar, a vida exuberante em árvores, em bosques, há plantações, parreiras, algodão. Frutos abundam em toda parte. E aquelas mesmas águas chegam adiante, cristalizam-se, ficam metálicas. A região é terrível. Nenhuma ave transita por sobre aquelas águas num céu plúmbeo. As margens são desertas e salgadas. Ali a vida está totalmente morta. Então perguntam, por quê? O que é que acontece? Ora bem, o mar da Galileia é generoso. Toda a água que ele recebe, ele exterioriza, mandando-a para diante. Não é egoísta, não é retentor. O outro mar, toda a água que recebe, paralisa. Ela, então, condensa o sal e fica um abismo de morte. Na humanidade, existem 2 tipos de pessoas. As que são generosas, que recebem o influxo divino, multiplicam o pão, a paz, o amor e distribuem fartamente. E há outras que somente recebem, não dão. São paralíticas da emoção, são salgadas dos sentimentos. O mar da Galileia e o mar morto são 2 espécimes da generosidade e da avareza. Na humanidade, há 2 humanidades. Aquela que recebe dá, aquela que recebe mata. Veja você, caro amigo rádio ouvinte, a que classe pertence a sua vida. Se generosa como o mar da Galileia, se morta como o mar salgado, em que tudo petrifica e morre. Procure optar e aprenda como as águas do Jordão, que descem generosas e permanecem no lugar em que Jesus cantou o seu evangelho. E como são gentis e vão adiante, a avareza do deserto recebe-lhe as águas e transforma-as num lago de sal, onde a vida não desenvolve, onde animais e aves não têm lugar. Os nossos votos são para que você seja gentil como o mar da Galileia, e as águas do amor divino que entram no seu coração saiam através das suas mãos generosas, do seu verbo rico, do seu coração afável. Que o grande doador nos enriqueça de messe, para que aprendamos a servir e a amar. Muita paz.